certo? A aula, ai, tá aqui. Ó. Tá. Você pegar essa curva aqui, ó. Essa equação aqui, você tem essa equação y vezes o cosseno de y mais x x2 igual a x a terceira. Y vezes o cosseno de y mais x2 igual a x a terceira. Se você botar o Wolfram Alpha ou o Chat GPT para esboçar não o gráfico dessa equação, a equação não tem gráfico, quem tem gráfico é a função. E o gráfico de toda função é uma curva. É uma curva determinada por esta equação aqui, tá? Mas a recíproca não é verdadeira. Nem toda curva é o gráfico de uma função, tá? Você vê a circunferência. A circunferência é o gráfico de uma função? Não, não é. Tá certo? E se você plotar essa bicha aqui, aqui também, ó, essa curva, isso aqui é o gráfico de uma função? Não, não é. Tá? Se você pedir para o Chat GPT plotar isso aí, ele vai plotar um negócio assim, ó. Ou o Wolfram Alpha. Você entra aí, você entrar no seu celular e dessa curva, ele já faz bem ligeirinho para você. Bote essa curva. E ele vai dar isso assim, ó. Dá um negócio desse jeito. Faz isso. Chega aqui, vem aqui. Tangenciando, tá? Tangenciando aqui. Até por aqui, ainda é gráfico de função, né? Gráfico de função. Só que depois ele faz isso. Faz isso. E ele vai... negócio assim, faz isso. Aquele plot. E continua, infinito, infinito. Se botar, alguém bota aí, por favor. Se tiver no celular, o Chat GPT ou o Wolfram Alpha, bota isso aí. Y vezes cosseno de y mais x2 igual a x3. Tá aí. Isso aqui é o gráfico de uma função? Não, não é gráfico de uma função. Porque gráfico de uma função tem que ser um negócio assim, ó. Olha para cá, ó. O gráfico de uma função tem que ser algo assim. Deu pau? Ah, sim, é porque ele só pegou um pedaço, né? Ela é periódica. Ele só aí você pegou mais coisas ainda, tá? Eu só peguei esse pedaço daqui. Tá, exatamente isso. Você pode ampliar e você vê. Ó, o gráfico de uma função tem que ser um negócio assim, ó. Porque cada x do domínio possui uma única imagem, f de x. Eu não posso ter dois pontos com imagens distintas, certo? Cada ponto corresponde a uma única imagem. Então, isso aqui, globalmente, quer dizer, o todo não é o gráfico de uma função. Aqui para baixo ela fica fazendo, ó, ela fica só, tá? Globalmente, isso aqui não é o gráfico de uma função, é? Não. Mas localmente é. Porque se eu pegar esse pedaço daqui para cá, ó, esse pedaço daqui para cá é o gráfico de uma função, não é? Certo? É o gráfico de uma função. Esse é o gráfico de uma função y como função de x. Esse pedacinho aqui, esse pedacinho preto,
é o gráfico de uma função y como função de x. Enquanto que esse pedaço preto daqui para cá, ó, não é gráfico de y como função de x, mas é gráfico de x como função de y, não é? Certo? Então, via de regra, tá? Uma curva determinada por uma equação, ela globalmente não é o gráfico de uma função, mas ela é formada por pedaços, onde cada pedaço é o gráfico de uma função. Isso eu preciso de um teorema, que é o teorema da função implícita, que garanta isso. Tá? Dado um ponto na curva, teorema da função implícita, dado um ponto na curva, se esse ponto em relação à função f grande, que determina a curva, satisfazer certas condições de derivada, entre derivadas parciais, o ponto, tá, é centro de uma circunferência aberta, tal que a interseção dessa circunferência com a curva é o gráfico de uma função, e é o gráfico de uma função diferenciável. Tá? Mas isso não vou entrar em detalhes, esse teorema é um teorema fortíssimo, é um teorema de várias variáveis, não dá nem para demonstrá-lo aqui. Tá? O que eu quero ver com vocês é situações, eu vou colocar aqui algumas situações em que eu posso tirar o y como função de x numa curva. Aqui eu posso tirar o y como função de x, tente tirar aqui o y como função de x. Aqui é fácil tirar o y como função de x e o x como função de y, mas tente aqui, aí fica complicado. No entanto, tá? Então vejamos aqui uma definição para eu fazer conta. Veja. Nós dizemos, isso é definição, tá? Dizemos a definição. Nós dizemos que uma função f, a função do cálculo, a nossa função de uma variável real e de valor real, é definida ou está definida, tá? É definida implicitamente por uma equação, f de x, y igual a zero, que é uma equação em duas variáveis, tá? A equação que eu apresentei aqui para vocês. Quando o ponto x, f de x, pertence ao domínio da f grande e f grande de x, f de x é igual a zero, qualquer que seja o x pertencente ao domínio da f, ou o contrário, ou o ponto f de y pertence ao domínio de f e f grande de f de y é igual a zero, qualquer que seja y pertencente ao domínio de f, ou o contrário. Ou seja, quando é que uma função f é solução, é dada implícita, solução não, quando é que uma função f é dada implicitamente por uma equação? Quando esse ponto aqui é solução da equação, qualquer que seja x no domínio da f pequeno. Ou esse ponto aqui é solução da equação, qualquer que seja y no domínio pequeno. Exemplo. Você tem o seguinte, ó.
Considere esta equação aqui, ó. Vou considerar esta equação aqui. x3, tá? x3 mais y2 igual a 1. Esta equação. Você tem que... Isso aqui é verdade se e somente se x3 é igual a 1 menos y2, não é? Que é verdade se somente se o quê? X é raiz cúbica de 1 menos y2. Então, o que foi que eu consegui fazer aqui? O que eu consegui fazer aqui? Eu consegui, nesta equação, escrever x como função de y. Então, daí, dessa equivalência, daí, a função dada, a função f dada por, mas vou colocar logo direto, a função f de y igual a quê? Raiz cúbica de 1 menos y2, essa função aqui, a função f dada por f de y igual a raiz cúbica de 1 menos y2, estou sendo mais direto, ela é dada ou é definida, implicitamente pela equação, que equação? x3 mais y2 igual a 1. Com o quê? Com isso aqui ou isso aqui, com o de cima ou de baixo? O de baixo. Porque eu tenho o quê? Eu tenho que o cubo de f de x mais, o cubo de f de x não, o cubo de f de y, né? Mais o quê? Porque o f de y é exatamente isso aqui, ó. O cubo do f de y mais o y2 é igual a 1, qualquer que seja y pertencente ao domínio de f. Isso é verdade. Qualquer que seja y, o par f de y pertence ao domínio da função f grande, que define a equação, tá? E você tem isso aí. Aí, nesse caso, pessoal, você diz que a variável x é dada implicitamente como função de y pela equação. Você consegue escrever o x como função de y através da equação. Ou seja, quando ocorre esse caso aqui, quando você tem isso, quando a função f é dada implicitamente pela equação com isso aqui, você diz que a variável x é dada implicitamente como função de y pela equação. Mas aqui também eu posso ter o x como função de y, para este exemplo. É só você verificar a seguinte equivalência. Mesma equação, ó, x3 mais y2 é igual a 1. Se e somente se o quê? Tá? Se somente se o quê? y2 é igual a quem, hein? x3 menos 1, certo? Que é se e somente se o y é igual a quê? É 1 menos x3. Obrigado. Que é se somente se y é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 menos x3. Correto? Então, daí diz que foi feito a função f de x igual a quê?
Posso pegar menos, ó. Menos raiz quadrada de 1 menos x3. Você tem duas aqui, né? Você tem duas funções definidas implicitamente pela equação. Vou pegar menos. Essa função aqui é definida, é a mesma frase, ela é definida implicitamente pela equação, é a mesma equação. Qual é a equação? x3 mais y2 igual a 1. Mas com, aqui é diferente, com o que? Muito bem, x3 mais o que? O quadrado de f de x igual a 1, qualquer que seja o x pertencente ao domínio da f. E nesse caso, é a variável y que está sendo dada implicitamente como função da variável x pela equação. Dessa forma. Mas eu podia pegar outra forma. Qual é a outra forma? Tá bom? Ó, olha aqui, ó. Vamos voltar ao nosso exemplo. Um dos exemplos mais simples que podemos ter aqui, que é a equação x2 mais y2 igual a 25. Olha aqui. Pega a equação x2 mais y2 igual a 25. Como já vimos, a circunferência, longe de ser o gráfico de uma função, não é o gráfico de uma função. Só que eu tenho duas funções aqui definidas implicitamente por esta equação. Qual é? A função f de x igual a raiz quadrada de 25 menos x2, que é quando eu isolo, ó, y2 igual a 25 menos x2, daí dá f de x e g de x. Menos raiz quadrada de 25 menos x2. Quem é o gráfico desta função aqui? Dessa de cima? É a parte superior da circunferência. E quem é o gráfico da função g? É a parte inferior da circunferência. Essas duas funções estão dadas implicitamente por uma equação. Se uma função, observe o seguinte, pessoal. Observe o seguinte. Você tem uma equação geral. Se uma função está dada implicitamente por uma equação, o gráfico da função está contido aonde? Na curva determinada pela equação, no lugar geométrico da equação. Tá certo? Não tem jeito. Agora eu tenho mais funções. Eu tenho h de y igual a quê? Tá? Se eu pegar assim, ó, h de y igual a quê? 25 menos y2. Quem é o gráfico aqui? Quem é? Eu posso pensar como se esse pedaço aqui. Tá? Eu estou tendo a variável y, a variável x, perdão, aqui, a variável x dada implicitamente como função de y pela equação. Tá? E repare que eu posso ter outras. Eu posso ter essa daqui, ó. Q de x igual a raiz de 25 menos x2. Se o x é maior que ou igual a 0 e menor que ou igual a 5, e é menos raiz de 25 menos x2. Se o x é menor que 0, maior que ou igual a menos 5. Quem é o gráfico dessa daqui? Quem é o gráfico dessa daqui? Quem é, hein? Me diga. Essa função está dada implicitamente por esta equação, mas quem é o gráfico dela? Vou marcar em preto. O gráfico dela é esse pedaço preto aqui, que corresponde a essa passagem.
E qual é a outra parte? Esse pedaço preto aqui, aberto aqui, porque só pode ter, tá certo? Então você vê que você pode ter infinitas funções dadas implicitamente por equação, mas as que interessam são as que são que diferenciáveis no maior domínio possível, tá certo? Tá bom? Ninguém vai atrás do que não é diferenciável, porque a gente quer derivar.